Aula 43, página 141. O uso de roupas é uma prática fundamental na sociedade humana. Eles cumprem diversas funções que vão além da simples proteção. Olha a função da roupa e seus aspectos importantes. Função: proteção física, química e ambiente. Ele protege contra frio, calor, chuva e vento. E também seguranças. Existem alguns uniformes especiais que são criadas como roupas à prova de fogo e luvas de proteção, que são usados em certas profissões. A função social, então função culturais, questões de identidade, então a roupa é identidade. Religião, uniformes escolares, a identidade, a religião, tem os uniformes escolares, tem as normas sociais. Então você veste adequadamente para ter um respeito às pessoas. Por exemplo, veja aqui o padrão de roupa, como evoluiu de forma religiosa. Também pode ser em relação a padrão social, estilo, moda. E elas podem refletir a sua personalidade. Às vezes também mostra o seu humor. Também é uma forma de arte, como designers e artistas que usam em forma de criatividade e crítica social. Também tem os aspectos psicológicos e de autoestima. Então você às vezes se veste para aumentar a confiança, autoestima. Então nessa percepção, a sociedade vai te julgar de acordo com o que você veste e de acordo com a sua vestimenta. Deixa eu ver se eu acho meu celular para mostrar. Questões contemporâneas de sustentabilidade. A moda rápida, fast fashion, por exemplo, é uma moda rápida, ela gera aspectos ambientais, levando a um movimento por roupas sustentáveis. Tecnologia. As roupas inteligentes, wearables, elas têm uma função tecnológica como monitoramento de saúde, que estão em ascensão atualmente. Variações culturais. Cobrir o corpo é obrigatório por motivos religiosos. Por exemplo, a nudez parcial em alguns lugares são aceitos, como na praia europeia. Trump. Então tem a questão das normas, a percepção individual, as mudanças históricas, tecnológicas, culturais. Só quero mostrar uma coisa. Peraí, Trump Store não. Trump. Imagens. Olha só a roupa que o Trump usa. Veja como a roupa modifica como ele é. Ele usa ombreiras, o corpo dele fica reto, vocês têm um ponto de exclamação. Essa é uma roupa social, mas também é uma roupa que modifica o corpo dele. Este museu de cera retratou o Trump com uma roupa de golfe. Então, colocando uma foto do lado da outra, nós percebemos que o corpo dele consegue se tornar mais interessante, mais bonito, mais pontual, tipo um ponto de exclamação, comparado com o corpo dele numa roupa de traje de golfe. Trecho. Nós vamos começar com moda. Então, a gente vai mostrar a história da moda, a evolução da moda. Vamos desenhar uma coisa ou outra antes de começar a aula de desenho mesmo, tá certo? Aí a gente vai aprender a desenhar as dobras, a fazer estilos diferentes para nós criarmos personagem. Acessórios, a gente vai trabalhar acessórios, mas não agora. A gente vai trabalhar isso daqui, como desenhar trajes de proteção, desenhar armaduras medievais. Nós vamos ver o Homem de Ferro e depois a gente vai desenhar plantas. Mas nesse momento nós estamos começando esse capítulo aqui, ó. Esse conjunto de linhas aqui. Já começamos, quando a gente estava trabalhando e desenhando sapatos. A gente estava desenhando até aqui. Só que hoje vai ser mais teoria, porque a gente vai falar dos aspectos da roupa, a função dela, e esse pensamento vai nos ajudar a criar melhor.
Porque quando a gente cria a roupa de um personagem, por exemplo, você tem um personagem aqui. Aqui está. Deixa eu fazer um personagem. Cabeça. Contagem de cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E meio. Tá aí. Exatamente no meio eu faço o pubis. Aqui está o quadril. Aqui está a caixa torácica. Aqui está a cabeça. E aqui está a perna. Nós temos o ombro. E aqui temos o pulso. Então nós temos um corpo normal, tá? Não é um corpo assim musculoso, alto, percebe, né? Tá aí. Aí você tem a roupa. Então, quando você tem o personagem, ó, esternocleidomastoide, a clavícula, você tem uma pessoa que você vai vestir uma roupa e a partir disso daqui você vai imaginar que tipo de roupa que você vai usar. Aí tem a relação da função. Essa roupa vai ser religiosa, vai receber normas sociais, vai ser uma roupa que dá a personalidade da pessoa, tipo fazer o L, sabe o L? Aquelas roupas tudo largas, jogadas. Ele tem uma roupa que define a personalidade dele. É um uniforme militar, que tem uma função de identidade, ou um fraque, normas sociais, é uma roupa aqui para expressar o humor, é uma roupa colorida, vai ter flores. Então você tem o corpo e esta base é a criação do teu personagem para o seu jogo, para o seu NPC, para o seu protagonista de filme, para o seu protagonista da história. E a roupa ajuda a contar a história da pessoa. Entende? Aí, ó, a roupa, ela serve também para deixar a pessoa melhor, assim, tipo, como a roupa muda o corpo. Essas questões. Imagem. Ó, aqui fala da silhueta. Então, cada pessoa tem o seu tipo de roupa para melhorar o seu visual. Então ele dá um efeito visual. Aqui eu tenho um ótimo. Veja, bem simples. Camisa por fora da calça, camisa por dentro da calça. Então, essa primeira parte da aula, eu estou falando da função da roupa. Vamos fazer uma roupa aqui. Aqui está o nosso personagem, tá certo? Aqui está o rosto. Eu quero colocar, ó, olha bem isso aqui. Eu quero colocar um chapéu. Eu vou fazer um L, mas um L maior ainda, bem grandão. Se fosse menor, iria aparecer um cowboy. Se for maior, parece um chapéu década de 80, década de... 80, isso aí. Onde que eles faziam aquelas abas largas, década de 70, 80. Tá aqui o chapéu. Ombreira. O ombro tá caído, olha. Se eu colocar isso daqui, levantar, colocar nessa parte, como a gente viu no Donald Trump, e fazer uma gola alta, que é muito usada, por exemplo, em Jojo. Jojo é um ótimo recurso para vocês estudarem moda. Um pouco mais apertado, vou colocar um cinto. Eu vou abrir aqui. Veja, ele já deu uma mudança completa no nosso personagem. O que eu trabalhei? Ombreira, opa. Silhueta. E lembre-se, eu não fiz um corpo bem torneado. Eu fiz um corpo um pouco normal, assim. Não é nem magro, nem gordo. Mas esse aqui já dá uma definição melhor. Lembra aquela expressão? Elas adoram uniformes. Por causa dos uniformes de galas. Aqui eu posso colocar uma calça. Eu coloco uma bota. Vamos colocar uma bota, né? Olha que mudança. Então, identidade, religiões, normas sociais, moda, certo? Vamos ver a próxima? Peraí. A coisa começa na pré-história. Aqui. Tipo, antes da história ser escrita, não é? É isso aí. Então, na pré-história, não se sabe quando que o uso de roupa começou. Aqui está escrito 5.000 anos, mas acredita-se que o uso de roupas por parte do homem começou e se espalhou provavelmente para providenciar proteção de fatores naturais. Então, proteção. Então, um caçador pré-histórico poderia usar um pelo, roupa, pele de urso, por exemplo. E também que mostra a sua habilidade de caçador. Alguns antropólogos do Max Planck Institute, Evolutionary Anthropology, conduziram uma análise genética em piolhos.
esses piolhos que são escassos no corpo humano, ao invés do couro cabeludo, mas no corpo dele, certo? Então, quando ele se originou junto com o homem, porque é uma evolução para se adaptar ao ser humano. 107 mil anos. Então a pelagem humana era relativamente escassa, né? Daí que eles começaram com essa história de pelo. Então a gente consegue pensar que 107 mil anos seria uma boa estimativa quando o homem começou a usar a pele. Mas existem alguns métodos genéticos similares que falaram que esses piolhos surgiram há 540 mil anos atrás. Lá, ó, na Rússia, em 88, os arqueólogos identificaram agulhas primitivas, feitas de ossos e de marfim, que tinham 30 mil anos atrás. 30 mil anos. Então, o final da Idade da Pedra, vamos dizer que acabou há 25 mil anos, o uso da roupa, então, será corrente. Então, acredita-se que no final da Idade da Pedra, a pessoa já começou a usar agulha com pelagem de ovelha e alguns fiapos, como algodão. 30 mil anos. Olha, as peças de roupas mais elaboradas, tipo calças, blusas, casacos, estilos, a gente pode dar desde o início da Antiguidade. O final da Idade da Pedra foi há 25 mil anos atrás. E isso pode durar de 25 mil anos até 400 anos antes de Cristo, que a gente tem as pinturas em vasos e paredes, 20 mil anos, e estátuas. Então, esta agulha e algumas peças de roupa que se resistirem em condições especiais, tipo dentro da caverna, com gelo, com climas muito secos, que faz uma mumificação. Mesmo os desenhos escritos e as pinturas em vasos começaram a ser desgastados. Então, os desenhos nessas estátuas, ao longo do tempo, foram desgastando. E também tem a função da necrose das hemácias expostas ao ar oxidante, a baixa atmosfera, alta pressão. Eles vão apagar essas pinturas, mas algumas conseguiram durar e a gente consegue ver. Por exemplo, o avermelhado da pintura egípcia. Elas escureceram, no mesmo padrão do sangue que escurece. Então, quando a gente vê roupas mais escuras, mas a gente consegue chegar à ideia de que eles conseguiram chegar às roupas com corantes. Por exemplo, a primeira calça. Calça mais antiga. A roupa mais antiga do mundo. Ó, o vestido de Tarkan. É a peça de roupa tecida mais antiga do mundo, datada, que foi encontrada no Egito. Mas tem outra. Vamos marcar esse aqui, ó. Isso aqui está 3.482 a.C. Então a gente já vai falar 5.000 a.C. A calça. Olha essa data que eu pus. Então, com o tempo, a calça foi... Aqui está, ó. Peça de roupa tem cerca de 3.200. E é uma calça. Olha a idade, 3.200 anos atrás. Então vamos dar uma olhada nessa calça. Essa é uma roupa de cavalgada, por isso que é cavaleiro. Então você vê uma adaptação para sentar em celas. Olha, tem joelheira. Essa roupa é tão parecida com uma calça jeans, e algumas pessoas resolveram fazer calças baseadas nisso daí para vestir agora. Veja os modelos. Mas aqui nessa calça, se vocês perceberem, ela tem alguns desenhos. Tipo assim, ó. Essa calça da China. Os persas, por exemplo, vestiam calças que se ajustavam firmemente nas pernas e vestiam túnicas e casacos. E as mulheres vestiam de maneira similar aos homens. Calçados eram partes do vestiário normais, porque o calçado também é bem antigo. Quer ver, ó? O calçado mais antigo do mundo, tirar a China. Tira a China.
é um couro amarrado. Esse tipo de calçado, aqui ó, todas. Olha o ano. Voltando aqui, ó, 25 mil anos, 400 a.C. Esse calçado tem 150 mil anos. O que a gente quer com isso? A gente quer falar sobre a Idade da Pedra, que aqui diz que tem 5 mil anos. Eu quero dizer que esse tipo de roupa, se vocês fizerem caracterizando a Idade da Pedra, vocês estão fazendo um desenho preconceituoso. Aqui, ó, a roupa egípcia, a gente sabe as pinturas, e não vai ser uma roupa preconceituosa. As roupas eram muito mais avançadas do que a gente imagina. Muito mais avançadas. Eles tinham calçados, eles tinham calças, eles costuravam, eles tinham agulhas. Ó, os primeiros sapatos surgiram no final do Paleolítico, entre 12 mil a 15 mil anos. Essa que eu encontrei tem 150 mil anos. Quem vai dizer qual é a idade? Então, nós temos 150, 25 mil, 3.482. Nós temos ali a Idade da Pedra há 5 mil anos atrás. Então, roupas usadas na Idade da Pedra. Imagens. Essa daqui é uma concepção antiga. Vocês vão ver muito assim, entende? Parece que as roupas feitas com pele, vocês vão ver isso aqui em museu, que eles só amarravam e leavam bem tipo Simpsons, não, desculpe, tipo Flintstones. Então, essa ideia já está caindo por terra. Tipo, só um pelo jogado sobre o corpo. Olha as idades. 150 mil anos para um sapato. 25 mil anos. 17 mil anos. Vamos dizer que seja 17 mil anos. Isso daqui já não está sendo válido. Nós estamos com esta ideia aqui, ó. Muito mais elaborada. Muito antes do que a Bíblia foi escrita ou as histórias da Bíblia aconteceram. Você sabe, né? A Bíblia conta a história de 5.400 anos atrás. Essas vestimentas são mais antigas que isso. As túnicas, aqui o sapato que a gente viu, né? Beleza? Tá. Idade da Pedra. Depois nós temos o Egito. O Egito, a roupa é religiosa. Mas no Egito nós temos uma tecelagem mais avançada. Querem ver? Antigo. Então, uma tecelagem com cartelas do Antigo Egito, que tem todas essas ferramentas para tecer, ó. Não é interessante? As ferramentas começam a ficar mais elaboradas. O tear egípcio. Essa palavra é bem importante. Tear. Por sorte, os egípcios registravam na pedra com pinturas que ficavam num ambiente que não se desgasta com o tempo, que fica escuro, clima seco. Então, a condição ideal para ter chegado até a gente. Então, a gente tem isso daqui, ó. Esse desenho é baseado nas pinturas egípcias. Aqui, ó. São fios que são esticados, eles passam o fio da direita para a esquerda, da esquerda para a direita e vão tecendo. Desse jeito, você pega o fio, prende num quadro. Ah, e tem como fazer esse fio também. Aí você vai cruzando, passa por baixo, vem para cá, passa por baixo, vem aqui, passa por baixo, vem aqui, passa por baixo, vem aqui, com um agulhão e vai passando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e vai descendo. Então, vocês têm a indústria têxtil. E o trabalho deles era tão bem elaborado, e lembrando que o Egito, a gente pode contar de 5 mil, 3 mil anos antes de Cristo, o Egito está conversando já com a Idade da Pedra. Então, enquanto a Europa estava na Idade da Pedra, o Egito já estava tecendo roupas fabulosas, em teares. Pesquisem isso daqui, ó, teares, tá? Olha aqui sendo teado.
Olha que lindo. Coisas assim que eram tecidos. Isso daqui depois eram costurados no formato das roupas egípcias. Olha que tear lindo. Você estica de um lado ao outro. Aqui tem o fio. E já começaram a fazer aqui, ó, o suporte de tear. Tá vendo? Ó, surgindo ali. Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Não é uma coisa difícil de fazer. Não é uma coisa difícil de se pensar para fazer. A ovelha tem a lã. Aí você pega aquela lã. Aí você vai transformar em fio a lã, certo? É máquina de fiar. Antiga. Essa é uma máquina de roca, é bem antiga, mas a gente tem na Idade Média, que você vai girando isso daqui, você vai... Mas existe muito mais antigo que isso, que você pega o fio e começa a enrolar e a puxar, aí você amarra numa pedra e vai girando e vai esticando o fio de lã. Já mostra aqui. Como fiavam o algodão antes da máquina de fiar. Agora sim, imagens. Esses elementos de busca que a gente faz é para a gente entender como funcionava. Olha aqui uma moça descaroçando. Ó, ela está descaroçando o algodão. Aqui vai ter o vídeo. Aqui na mão que eu estava falando, certo? Que você vai girando na mão. Olha ela com esse aqui é bem bacana também. Esse aqui é aquilo que eu estava falando de girar, mas ela já é uma haste com um cilindrozinho pequeno. Cadê? Como fiavam? É isso aqui. Quando a gente quer uma coisa, a gente não acha, mas eu vou achar. Conferir mesmo assim. Isso aqui já é uma máquina de fiar. Aqui, ó. Olha ela fazendo. Com o peso. Aqui está o algodão. Ela vai fazendo e vai enrolando ali. Então era na mão. Era bem rústico mesmo. Não tinha essa máquina que ajudava no giro. Essa aqui é da Revolução, que ela girava e essa máquina que ficava fazendo assim, plop, 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 e esticando automaticamente. A pessoa ficava no pé e só controlando os fios. Então ela acelerou bastante. Essa é a industrial. Mas entenderam do peso, né? Vamos à próxima. A próxima, nós temos a Grécia Antiga, há 2.500 anos atrás, tá certo? Tá. Com essa fiação e com esse quadro, com você esticando, você tinha mantos compridos e grandes que podiam preencher e fazer aqueles mantos e tinha como tingir e tinha os recursos como metais. Assim. Cadê o carregador? Tá aqui. Pronto. Ó. Da roupa egípcia, o Egito influenciou boa parte do mundo, porque apesar de nós estarmos há uns 2.000 anos antes de Cristo, já existia uma espécie de globalização dentro daquele mundo conhecido. Vamos ver, Egito, história da roupa. Esse aqui tá mais pra moda, né? Olha só. As roupas poderiam ser feitas com mais grosso fio, mais fino. Vocês podem regular também a distância entre um fio e o outro, fazendo tecidos mais finos. E toda essa tecnologia fazia uma diversidade de roupas de acordo com a necessidade da pessoa, que essa necessidade que poderia ser religiosa, de proteção, identidade, da personalidade, de proteção. A pele de animal ainda era usada, é usada até hoje. Quando eu era criança, minha mãe fazia linha de costurar, eu me lembro até hoje. Olha o que a Inês falou, ela lembra que ela usava igual aquela foto, né? Bom, aí, percebe isso daqui? Isso daqui é com o fio tingido, já na montagem eles já colocam isso daqui.
Em 1808, na Rússia, os arqueólogos identificaram a agulha primitiva, né? Que é essa daqui. Por isso, vocês sabem que já existiam agulhas para você prender peças de roupas diferentes. E essa história da peça de roupas diferentes, tipo de algodão misturando com peças de animais, com as fibras de plantas. Tinha uma planta que era usada para isso, que você era bem fibrosa e que você ficava batendo até soltar ela e deixar ela bem maleável, e você fazia esse tecido a partir dessa planta. Então, você tinha roupas de origem vegetal, animal, e no Oriente, a seda. A seda já estava sendo usada nessa época, que a gente está falando de 3.000 a 500 antes de Cristo, de 2000, né? Há 500 anos antes de Cristo. Então, seda, animal e vegetal. E esta mistura de tecidos representava muito bem os egípcios. Quando como que é o nome deles? Os hebraicos fizeram relações comerciais e trabalharam junto aos egípcios, eles viam essa cultura. Só que os hebraicos, eles usavam só roupa de lã. E quando eles viam como essas pessoas de outros povos, sobre de Sodoma, de Gomorra e outros povos da antiguidade, que existiam outros povos antes, além dos egípcios, existiam os sumérios, haviam vários povos, e quando eles viam esses povos que trocavam tecidos no comércio, eles percebiam que aquilo era uma coisa diferente do que eles faziam, por falta de recurso, por falta de capacidade ou por falta de tecnologia. Aí eles colocaram como escrita: toda vez que você coloca dois tipos de roupas diferentes, você está pecando contra Deus. Então, você colocar uma roupa de algodão junto com uma roupa de... não pode. Então, você que segue muito o Velho Testamento, não pode misturar jeans com roupa de nylon. Estou na metade. Então, é a forma de tecidos diferentes que eles usavam. E que os hebraicos, eles não achavam que era uma boa coisa. Certo? Então tem essa história do Egito e dos judeus e essa questão da religião. Mas lembre-se, esses tecidos chegaram maior parte a nós, não com uma forma da roupa. Não, a mumificação até chegou, mas ele perde a cor, mesmo porque é 3.000 anos, 4.000 anos. Então como que ele chega a gente? Através das pinturas. E aí nós temos os egípcios, que também tiveram uma grande influência dos egípcios, não, os gregos, que tiveram influência dos egípcios. Gregos. Por isso, muito provavelmente, as roupas brancas que a gente conhece dos egípcios, além daquela das pinturas, moda, história da moda, Rafael. Além das pinturas, elas se desbotaram com o tempo. Você viu a roupa dos egípcios? Olha a roupa dos gregos. E esse é de 600 a 480. Você percebe que é uma variação e uma pequena mudança, porque olha a sandália. Vou mostrar a sandália egípcia. Esse calçado é um pouco mais elaborado dos gregos. Ó, aqui você colocava o dedão, os outros dedos. Aqui você amarrava no calçado. E aqui você colocava o tornozelo. O calçado. Olha o calçado deles. Ó, esse aqui sobe. No princípio, os egípcios colocavam as amostras e os gregos também. Mas depois começou a mudar. A roupa das mulheres começou a cobrir os seios. Ó, desse jeito. O calçado egípcio. Você olha de cima, o símbolo da vida. E olha, Rafael XL, quando a gente estuda moda, a gente entende Yu-Gi-Oh! A gente entende as relíquias, entende as pesquisas. E é por isso que é tão importante essa pesquisa. Os persas foram um dos primeiros povos a cortar e ajustar as medidas das roupas, em vez de simplesmente vestir pedaços de tecidos. E você sabe os persas, né?
Então acredita que os persas tinham roupas que tinham boas medidas, ao contrário dos egípcios. Ó, persas, roupas. Então eles usavam para conforto e para facilitar a caça. Então eles vestiam calças que se ajustavam firmemente às túnicas, aos casacos. As mulheres se vestiam de maneiras similares aos homens. Então os calçados eram partes do vestuário normal. Então esse tipo de vestiário veio a se desenvolver na Europa Ocidental, então vocês já estão reconhecendo as roupas europeias surgindo aí, que substituíram as túnicas gregas e dos romanos. Então nós temos a moda bizantina, que foi o fim do Império Romano. Bizantina. Eu pulei Roma porque os romanos copiaram demais as roupas gregas e tiveram essa influência. Ó. Então, os de calça alta vestiam túnicas muito bem decoradas. E essas túnicas eram feitas de algodão e fiapos de ouro. E usavam pérolas, pedras preciosas como decorações. Manto de seda. Lembra que eu falei que começa no Oriente? Manto de seda. Então as roupas masculinas começaram a ficar mais curtas durante a Idade Média, e as meias ficaram coloridas, e as mulheres começaram a vestir vestidos longos, tipo o vestido de Borgonha, de 1460, que foi na Alta Idade Média. Mas eles já tinham a calça, que já é uma versão antiga, mas mais apertada, muito bem costurada, com algodão, com sedas ou com algodão. Então a lã começou a ser usada só em países mais frios. Alguém falou uma coisa? Pesquisa Yu-Gi-Oh! E a Relíquias do Milênio, tem a chave do milênio. Você é igual esse símbolo que você fez. O Anki. O Anki é o símbolo da vida. Aqui, ó. E é por isso que Yu-Gi-Oh! Usou. Eu não vou pesquisar porque eu já entendi a tua mensagem. Eu sei que tem lá. Anki. Egito. Assim que se escreve. Ó. É disso que você está falando, né? É o símbolo da vida. Até hoje tem pessoas que usam colar, porque já sabem disso daqui. Veja como o formato dele é muito similar a uma cruz. Ah, sim, Rafael XL. Existe mais escrito sobre isso também. Então, é tipo o Cavaleiros do Zodíaco. Você estuda o Cavaleiros do Zodíaco, você assiste, ao mesmo tempo você vai decorando o nome dos deuses. Os animes são baseados em cultura. E é legal a gente saber de onde vem e como vem, e fazer essa pesquisa e usar isso como foi usado no anime, né? Esqueci o nome. Yu-Gi-Oh! Certo? Então, se eu pesquisar aqui, tipo... Aqui, né? Anki. Yugi. Opa. Aqui está. Yu-Gi-Oh! Ó. Aqui eles colocaram o olho de Horus, mas na verdade ele é assim, ó. Como nessa carta do Monster Reborn. Tá certo? Então tá. Idade Média, Bizantino. Eu tô fazendo bem rápido, certo? Aí a evolução da idade. Aí nós temos a Idade Média com a queda do Império Romano. Vamos lá. Na queda do Império Romano, nós temos esse saiote, aqui está a cinta. Vamos preparar uma roupa aqui bem rápida. Aqui a gente tem um frufru, aqui tem o braço. Aí, isso daqui, o que eu estou fazendo, é, digamos, 1300, 1400, certo? Ó, o saiote. E às vezes esse daqui. Nós temos os artesões. E esses artesões estavam na Idade Média feudal. Eles passavam de pai para filho. As técnicas de fazer essas roupas, fazer sapatos. Tem uma nova mensagem aqui. Então o Yu-Gi-Oh! Segue a história do Egito. E você não pode ficar surpreso com isso, Rafael X. Você não pode. Você tem que saber disso. Tipo, você estuda a história, como a gente está fazendo agora, a gente começa a entender o que acontece na história. Por exemplo, lembra aquele chapéu
de bruxa, que vem assim, aí tem o rosto, aí tem o vestido, ó, ou de fada, né? Isso daqui, quer ver? Que você vê nos contos da Disney. Todas essas coisas têm um sentido, e é bom a gente saber, e quando se estuda a história, se entende melhor essas coisas. Veja, vestido, ou da Borgonha, século, vamos colocar XV, que é o final da Idade Média, é o início do Renascimento, aqui, ó, o que eu tinha feito, o desenho, tá aqui, ó. Eu fiz esse desenho aqui. Olha só esse chapéu. Esse chapéu está mais para a Turquia, mais depois para a Rússia, que tinha um outro nome na época, os eslavos, né? Aqui está. Abri a imagem de uma nova guia. Não, aqui não, aqui. Exatamente isso. É bacana pegar aquilo que tem no anime e saber o que é. E quanto mais você assiste, mais você procura, mais você sabe desenhar, quando você vê Star Wars, por exemplo, você começa a entender muito mais o que você está vendo. Quer ver? Ó? Vestidos da princesa em Star Wars Episódio 1. Imagens. Star Wars Episódio 1. Não, eu comecei às 6h30. Olha que louco isso. Tá vendo, ó? A história, o desenho e o que eles criaram em Star Wars. Então, todos os desenhos têm alguma influência de algum estudo antigo. Então, eles ressuscitam, mudam e retrabalham. Olha no Japão. E olha, quanto mais você estuda, mais coisas criativas você faz. É o aperfeiçoamento. Tudo bom daqui, Wii? Isso aí, Rafael X, olha que lindo. Star Wars, episódio 1 e o Japão antigo. Então você faz uma viagem pelo mundo. Tá certo? Beleza. Com a queda de Constantinopla, então estava lá o Egito, né? Aqui você tem o Egito, aqui você tem a Turquia do Império Otomano, aqui você tem Constantinopla, que é o antigo Egito, né? Então você lembra do Império Bizantino? É aqui que começou. É aqui que morava Bizâncio. Aqui você tem a Grécia, tem Esparta, tem Atena, aqui tem Alexandria, onde tem o Alexandre o Grande, que foi para o Egito, né? E aqui você tem a Itália. Então você tem a Bota, bem aqui, ó, Sicília. Aqui tem o Mediterrâneo. Aqui está o Egito. Ó aqui perto. Egito. Ó que influência que faz. Império Otomano. Aqui que é o Bagdá. Então você tem as roupas que vocês viram no filme ou no desenho animado do Ali Baba e os 40 ladrões, né? Que é no Iraque. Então, ó, é tudo perto. Itália. E a gente tinha os fenícios que ficavam navegando para lá, para cá, para cá, para cá. Pega a roupa egípcia, leva para Bagdá. Pega a roupa de Bagdá, pega o tesouro de lá, leva para o Império Otomano. Eles vestem Constantinopla, vai para a Itália, entrega para os artesãos, entrega nas feiras da Itália. Isto é uma globalização já acontecendo desde muito antes, desde 2000 anos antes de Cristo. E aí você tem essas influências dessas roupas, sandálias, sapatos, fazendo toda essa transformação. Então, o que você tem? Com o Renascimento, o valor do humanismo.
Porque antes do Renascimento, a igreja, depois da queda de Roma, a Europa inteira estava num momento de barbárie. Porque os povos conquistados pelos romanos, sabe, César e coisa tal, conseguiram sua liberdade, deixaram de ser colônias. Então o povo germânico, o povo belga, o povo gaulês, esses povos começaram a ter suas independências. Eles tinham pele, tá? Mas eles tinham influência romana, ou tinham influência grega. Então era uma conquista. Aí, com a queda de Roma, surgiu um império, que é o Império Germânico Romano. Que de romano não tinha nada. Eles só colocaram o nome romano porque era legal. Ele era parecido com o Império Germânico. Dominaram uma boa parte da Europa, o norte da Itália, uma parte de Constantinopla. Esse império aqui, o Império Germânico. Claro, havia o Império Otomano, que dominava parte do Egito, parte da Arábia, parte de Bagdá, parte de toda essa parte aqui. Então você tinha um conflito. E nesse conflito, Constantinopla era protegido pelo Império Romano, alemão. Então você tinha uma igreja aqui, que era a Igreja de Paulo. Então a Igreja de Paulo, que é uma igreja ortodoxa. E na Itália, estava surgindo uma igreja, estava fraquinho. História da moda, Bernardo Rangel, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a ortodoxa de Paulo, e essa era de Pedro. A igreja de Pedro estava na Itália, e a igreja de Paulo estava em Constantinopla. Então, tinha dois papas. O papa italiano e o papa grego. E o papa grego era mais forte. E o papa italiano não era tão forte. Aí que acontece? Quem protegia eles era o Império Germânico Romano. O Império Germânico Romano dominava quase toda a Europa. Boa parte da França, boa parte da Espanha e boa parte da Itália. Moda durante o Império Romano Germânico. Germânico Romano. Aqui. Pesquisar. Isso é logo depois, então, do Império Bizantino. Aí o que vocês têm? O estilo da Idade Média. Olha a variação de acordo com o país. Essa é uma ilustração da época. Essa é uma iluminúria. Olha a roupa com pelo. Eu falei, em países mais frios, o pelo ainda era usado. Olha o saiotinho da roupa dos bárbaros. Boa noite. Esse saiotinho começou a desaparecer. Foi no início da Idade Média. Aí você tem a queda de Roma, a separação entre os dois. E aí, olha, tinha uma fortificação excelente, muito bem feita em Santa Sofia, que protegia a igreja de Santa Sofia e a Constantinopla. Era um muro maravilhoso que durou centenas de anos, talvez até 1000 anos. Mas em 1483, sei lá, o que aconteceu é que aqui, do outro lado aqui desse mar Adriático, do outro lado do mar Adriático, o Império Otomano, o Império Turco, conseguiu invadir Constantinopla. E com a queda da Constantinopla, você não tem uma entrada da rota para você pegar seda, para você pegar esmeraldas, para você comercializar com outros povos. Então, a rota por aqui foi cortada, porque os turcos, que tinham uma certa desconfiança com os europeus, começaram a cobrar tarifa muito alta para passar por ali. E era ideal para passar, porque você sabe, você vai por terra, chega ali, pega o barquinho, atravessa aqui, vai nas terras dos turcos, vai com os camelos e chega nas Índias, na China, que é falado pelo Marco Polo, por exemplo. Marco Polo chegou nas Índias. Só que quando ele foi contar para uma pessoa que ele ia para a Índia, para a China com os pais, ele já estava velho, ele estava preso. O cara que era um escritor, que estava preso, porque a pessoa era preso normalmente, né? Que estava ali na cadeia junto, escutou e falou, não, é mentira. Então escreveu O Milhão. O Milhão significa a mentira. O Milhão, a mentira, está contando uma grande mentira. Só que era verdade. Então O Milhão é a história de Marco Polo. Carpe diem. Carpe diem é no início da Idade Média.
Tá certo? Carpe diem. Então foi no início da Idade Média que começou. Foram os... Esqueci quem agora. É um filósofo, foram os cínicos, acho que foram os cínicos. É viva o momento. Então é aí que surgiu isso. Essa ideia. Aí, com a queda do Império de Constantinopla, com esta, iniciou o Renascimento. E o Renascimento caracteriza pelo resgate do que existia na Grécia. Deixa eu mostrando aqui, ó, já fica aberto aqui, vocês vão vendo enquanto eu vou procurando as palavras. Então a gente já viu este, já vimos que isso daqui é fake, já vimos este. Então, além do que eu não falei dos astecas, dos maias, dos incas. Steampunk. Então, para você conseguir fazer um steampunk legal, você tem que estudar. Tem que estudar engrenagem, ó. Tem que estudar mitologias, tem que estudar formas de desenhar. Estudar quer dizer desenhar. É você pegar isso daqui e aprender isso daqui, ó. Eu vou fazer assim, fazer esse leque, coloco o personagem, aqui eu vou fazer uma engrenagem, aqui eu puxo desse jeito, aqui eu faço uma decoração chinesa, coloco isso daqui o ombro, coloco a cabeça, o braço, aqui eu vou ligar isso daqui numa coisa de guarda-chuva, eu vou prender isso daqui no braço da pessoa, coloco um óculos bem steampunk, e eu começo a criar. Uma coisa leva a outra, bem isso, né, Bernardo Rangel? Então, bloqueio criativo. Vamos ver isso. Aqui está. Fluxograma, apresentação, currículo, 495. É 47 aqui, porque eu estou procurando ali. 487, 489, 95. Volta a ser criança, fantasie, voe, brinque. Seja criança. Faça brainstorm, pega o papel, caneta e anote tudo aquilo que vier. Toda ideia que surgir na sua cabeça. Escute música, evite distrações, se isole completamente, se prenda no armário, sei lá, se esconda. Medite, fique ansioso, alterne estímulos, meditar, escutar música, estimular a mente, concentrar, ler livros, se inspirar em artigos interessantes, viajar, assista filme, estude história da moda. Estude sempre, e é dessa parte que a gente está falando. Quanto mais cultura você tiver, menos bloqueio tem. Tá. Vou fazer assim, daí aparece bem grandão. Aqui está. Tá aqui. Quer tirar um print? Ó, Maria Artes. Maria Artes é incrível, viu? Fica muito ansioso. Pega a caneta e vai colocando suas ideias. Entende? Faça o seu brainstorm quando estiver ansioso. Então vai para o brainstorm. Brainstorm é a tempestade cerebral. Agora vi que eu nunca tive esse bloqueio. Provavelmente você já fazia todas essas coisas, Mary Arts. Pela tua história, você já não precisou disso. Teus pais foram incríveis, né? Te colocaram numa aula de pintura com 11 anos. Eu não sabia como sair porque não tive ainda. Preguiça. Eu posso chamar esse preguiça de estágios de procrastinação. A gente vai dar essa aula no final do ano. Deu certo, Risoto? Gente, eu vou parar agora, tá? Que já passou 19 minutos. Amanhã, nós vamos começar com o Renascimento. Porque daí a gente vai ver o surgimento da moda, o nascimento da moda. Porque até agora, as roupas tinham funções de status, mas não tinha criação. Não tinha uma criação para o personagem. Era mais ou menos igual. Tinha um vestido bonito, tinha os artesões. A gente está na idade feudal, sabe? A Idade Média. Renascimento. Eu estendi, você falou relacionamento, mas renascimento, foi corretor ortográfico. Então, na Idade Média, as roupas de galas era para proteger, para mostrar a família que você era, para mostrar a sua profissão. Então, eram motivos religiosos, que está aqui, ó. Até a Idade Média, era proteção, identidade, religião, normas sociais. A moda ainda não. Personalidade,
humor, arte, ainda não. E o psicológico e a autoestima também não. Eles não se vestiam de uma forma depressiva porque eles eram depressivos. Eles se vestiam de forma depressiva porque eles se ajoelhavam a Deus. Deus era muito importante na Idade Média, mais do que um ser humano. Então, na Idade Média, qualquer pessoa que ostentasse estaria indo contra Deus. Então existia essa discussão. O Papa ostentava. Então a ostentação era pecado. Ou como vai acontecer depois, na Idade Moderna, com os holandeses. A ostentação é pecado. Aí o Renascimento muda tudo. Ostentar, mostrar como você é bonito, como você é rico, como você é poderoso. Pôr uma corrente de ouro. Eu tenho um aluno que adora joias, corrente de ouro. Isso é ostentação. Você compra um carro bem caro para mostrar que você é poderoso. É ostentação. Com a minha também não. Tipo um personagem com o joelho sujo porque ajoelha no chão. Isso mostra humildade. Então a pessoa humilde está mais próxima de Deus. Então a Idade Média, que é chamada a Idade das Trevas, porque todos eles se protegeram em fortes e sujos, e castelos molhados, e fortificações, e as pessoas ficavam em volta, e as igrejas tinham demônios para assustar, certo? Então tinha um monte de demônios esculpidos nos bancos. As artes não podiam ser muito bonitas, eram artes bem religiosas. Deixa eu mostrar, ó. Arte na Idade Média. Por isso você tinha na Grécia, na Roma, proporção perfeitas. E na Idade Média, eram artes meio estranhas, que elas tinham conteúdos religiosos. Olha como eram feitos. As pessoas eram meio esquisitas. Olha a mão de Jesus. Olha essa cabeça aqui. Não é porque eles não sabiam desenhar. É porque eles tinham um motivo religioso. Na semiótica, todas essas artes eram espirituais. Olha que estranho esse Jesus bizantino. Claro que eles perderam a contagem de cabeça, eles perderam toda aquela história da estética que eu estou ensinando vocês. Proporção, forma, inclinação, perderam tudo isso. E no Renascimento, isso volta a ser resgatado. Então, até lá, e olha, a Idade Média foi em 470, foi até 1400. A Idade Média teve 1000 anos. 1000 anos. Então você tem a baixa Idade Média, a média, a metade da Idade Média e a alta Idade Média. Não era falta de habilidade. Depois foi. Eles esqueceram como fazia. Olha um exemplo. Foi pedido pro aquele cara lá que aqui, ó. Esse carinha aqui. Esqueci o nome dele, eu vou ver aqui. Fibonacci. Acho que foi o Fibonacci. Não lembro se foi ele mesmo. Ou foi outro arquiteto. Deixa eu ver. Vou dizer que foi o Fibonacci. Foi pedido para todos os artistas e arquitetos de Florença que fizessem uma abóboda, uma cúpula abobada, tipo o que estava na igreja de Santo... eu vou falar disso depois, sobre a proporção áurea, Giorno, entediado. Na parte de composição, não agora, tá? Na parte de composição, tá aqui. Composição de cor e tem a composição de forma. Roteiro... Não, é para cá. Composição. Aqui, ó. Achei. Ó, essa aqui é uma abóboda. Essa abóboda, eles perderam como se fazia. Aprenderam a fazer isso daqui na Grécia. O trabalho de Fibonacci, isso mesmo. Não, já acabou a aula, Risoto. Já acabou. Tá tudo certo. Amanhã eu vou continuar. Então, eles faziam os arcos nunca se perderam. Os arcos romanos, ó, isso daqui, ó. Isso é Fibonacci, ó, Leonardo Fibonacci. E ele, como que ele fez? Ele visitou as construções antigas, as construções que na época dele, que ele é de 1200, acho que é 1202, né? Acho que é de 1200 mesmo. Bom, século XIII, ele foi até as ruínas em Roma e visitou as ruínas romanas, que tinham, naquela época já tinha 1000 anos. Então, já em 1202, já tinha 1000 anos. Ele visitou e estudou as abóbodas. As colunas dóricas, jônicas e corintio-dóricas, jônicas.
Exato, isso mesmo. Então o Renascimento não era 1200, mas já entra no Renascimento, esse resgate. Então o Renascimento vai resgatar a arte como antigamente e vai ser o início também de roupas mais legais, mais interessantes. Então o artista começou a desenhar roupas, artistas de telas bonitas e coisas assim no início do Renascimento. Então a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre tipo o uniforme militar criado por Leonardo da Vinci. Uniforme militar desenhado por Leonardo da Vinci. É militar para a igreja. Eu não vou achar. Aqui. Ó, é usado até hoje. Roupas e dobras bem marcadas, roupas com bastante dobras. A gente vai falar disso, beleza, Maria Artes? Muito mesmo. Aí eu vou dar as dicas de como são. E detalhes. Então, essas dobras, esses balões que são colocados. Amanhã, veja se consigo ir para a próxima aula, ok? Ok. Beleza, então até amanhã. Vou parar agora, tá certo?